Hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens, ela é um pouco diferente das últimas séries de mensagens que nós tivemos. Por quê? Porque antes, quando nós trabalhávamos séries de mensagem, nós tínhamos 2 cultos a altar durante o mês. Então ficava um pouco mais fácil da gente expor as escrituras e entender esse tema. Mas faz algumas semanas que o Senhor tem falado comigo a respeito de um determinado tema. E esse tema é um tema que nós vamos explorar por 3 meses. Nós ficaremos durante 90 dias explorando um tema extremamente fundamental para mim e para a sua vida. Então esse tema ele vai girar em torno não somente do culto ao altar, mas ele também vai girar em torno de praticamente todas as nossas programações. Por quê? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, a gente entende que essa história, ela é uma história que gira em torno de uma pessoa. Então eu acredito, olhando para este público, que vocês vão concordar comigo, que quando nós olhamos para esse livro, nós entendemos que esse livro fala a respeito da história de uma pessoa. Mas qual que é o problema? O problema é quando nós acreditamos que somente esse livro fala a respeito da história de uma pessoa. A humanidade fala a respeito da história de uma pessoa. É muito fácil a gente olhar para a Bíblia e falar, cara, eu entendo que de Gênesis a Apocalipse temos algo que aponta para Cristo. Mas a gente não pode se esquecer que desde os primórdios até o futuro, quando Jesus voltar, inclusive os nossos dias e tudo aquilo que você faz na sua rotina, também fala a respeito da história de Jesus. Isso significa que a sua história não tem a ver com você, a sua história tem a ver com Cristo. Tudo aquilo que você constrói, você deve construir e sonhar, mas a nossa vida, de ponta a ponta, a palavra de Deus diz que Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Então não somente a história de Gênesis a Apocalipse fala a respeito de Cristo, mas a nossa vida também fala a respeito dele. A vida dos nossos pais, das gerações anteriores e das gerações que vão vir também falam a respeito de Cristo. Então faz algumas semanas que o Espírito Santo a gente tem batido um papo, a gente tem discutido a respeito disso, porque ele tem falado comigo sobre a importância de nós voltarmos a falar a respeito da revelação de quem é Cristo. Porque se nós não temos uma revelação de quem é Cristo, nós podemos cometer diversas gafes ao decorrer da nossa vida e como nós levamos ela a sério. Então, nesses próximos 3 meses, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma série de mensagens que gira em torno do entendimento de quem é Cristo. Então eu, junto com vocês, nós vamos trabalhar durante esses 3 meses e o objetivo é que depois desses 90 dias a gente consiga ter uma compreensão um pouco mais clara e talvez plena a respeito de quem é Cristo. Então no nosso primeiro mês nós vamos fazer uma pergunta: quem é Cristo? Então todas as nossas programações elas vão nos provocar a esse lugar de questionamento: quem é Cristo? Uma vez que a gente entende quem é Cristo, nós vamos ir para um step acima. Indo para esse step acima, nós vamos falar a respeito de quem? Do servo sofredor e do filho do homem. Por quê? Porque, gente, não sei se vocês perceberam, mas é muito importante que a gente já alinhe expectativas aqui, tá? Nenhum culto é antropocêntrico. Sabe o que significa isso? Nenhum culto deveria apontar para o homem. Então, todo culto aponta para Cristo. Então, se a gente passasse aqui 3 horas somente falando sobre a história de Cristo, você deveria sair dessa porta extremamente satisfeito, mesmo que não tenha falado nada a respeito de você. Porque o culto não gira em torno de você, o culto ele é cristocêntrico. Então, quando nós construímos cultos somente para resolver problemas dos homens, nós deixamos de ter cultos cristocêntricos e nós começamos a construir cultos para os homens. Então falar a respeito do servo sofredor e do filho do homem vai provocar você a sentar nessa cadeira e talvez não ouvir nada que vai mudar o seu mindset em relação a você, mas com certeza em relação a quem é Cristo. E por último nós vamos falar sobre o último tema, que é o tema dessa nossa série de 3 meses. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que diz: a revelação de Cristo entregue a João na ilha de Patmos. Então, no último mês, nós vamos falar a respeito de quem é esse Cristo que nós esperamos.
Porque não faz sentido você vir aqui todo final de semana se você não tem expectativa de que Jesus volte. Não faz sentido você dizer que você crê em Jesus se a sua expectativa em Jesus ela se limita a esse tempo. O apóstolo Paulo ele falava que se essa é a nossa esperança, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É por isso que hoje nós vamos começar fazendo uma pergunta: quem dizem que eu sou? Marcos capítulo 8, dos versículos 27 ao versículo 30 diz: Jesus e os seus discípulos deixaram a Galileia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Aquela famosa, né? O que é muito importante? Vamos entender esse contexto. Eu vou tentar andar pouco, porque às vezes quando eu ando muito eu acabo me perdendo. Mas primeira coisa que é extremamente a gente entender em relação a esse texto é que na mentalidade judaica da época, o que acontece? Quando eles tinham uma expectativa a respeito de um Messias que viria para solucionar o problema deles, isso para a gente é claro. Só que na mentalidade judaica daquela época, a gente pode ver que essa pergunta, e por que é muito importante a gente entender o que cada palavra ela significa dentro de um texto? Porque quando Jesus ele faz essa pergunta, pensa você caminhando com os seus amigos e do nada você tem um questionamento e você faz esse questionamento para os seus amigos. Então, quando Jesus questiona os seus discípulos a respeito de quem as pessoas dizem que ele é, o que ele representa, a palavra no grego ela aponta para pessoas comuns. Isso é extremamente importante para a gente entender, porque a pergunta que Jesus fez era direcionada para um tipo de gente que admirava Jesus. Então, quando nós olhamos para o ministério de Jesus aqui na Terra, nós vemos que existem dois públicos extremamente diferentes. Existe o público que refutava o seu ministério, os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, mas existia um outro público que admirava o ministério de Jesus. E a admiração, ela é um ponto extremamente relevante. Mas a pergunta de Jesus ela é provocativa porque ela pergunta para os discípulos o que pessoas que o admiravam pensavam a respeito deles. E ele deixa de cara para mim e para você de que a admiração ela não é suficiente. A admiração ela nunca é suficiente. Você pode admirar Jesus. Todas essas pessoas pelas quais ele faz essa pergunta eram pessoas que viam seus milagres. A palavra de Deus diz que quando Jesus ele atravessa o mar em um barco para pregar em uma outra cidade, a multidão percorre mais de 10 quilômetros a praia para ouvir Jesus em um outro local. Isso significa o quê? Cara, eu nunca percorri 10 quilômetros a pé para ouvir, eu já corri no Taquaral. Mas a pé, de um lugar para o outro, para ouvir uma pregação, eu particularmente eu nunca fiz. Então eu acho que esses caras talvez estão até melhor que eu. Mas a motivação deles era a admiração que eles tinham pelo ministério de Jesus. Eles tinham uma admiração. E a gente não pode falar que aquele não era um sentimento genuíno, porque eles viam que Jesus ele operava milagres, eles viam que Jesus ele era um profeta. A palavra de Deus diz que eles falavam: olha, alguns dizem que você é João Batista, um profeta. Alguns dizem que você é Elias, um profeta, Jeremias, um profeta. Então, nós partimos do princípio de que pessoas que admiram Jesus reconhecem o seu ministério. O problema é que quando a gente só admira, a gente o reconhece como mensageiro e não como filho do homem. E a revelação que nós precisamos ter a respeito de quem é Jesus, ela não pode ser uma revelação baseada na admiração. Por quê? Porque a admiração, gente, uma hora acaba. Tudo aquilo que a gente admira, uma hora acaba. Sabe por que uma hora acaba?
Porque a admiração, ela corre um grande risco. Se essa pessoa, ela frustra a sua expectativa, você pode escolher deixar de admirá-la. Então, todas as vezes que nós olhamos para Jesus somente com admiração, nós corremos o risco de ter a nossa expectativa frustrada. Porque nós criamos uma ideia a respeito de quem nós achamos que Ele é e nós levamos a nossa vida da maneira que nós achamos que é o ideal. Só que o que acontece é que Jesus, ele provoca aqueles discípulos a olharem para dentro deles e eles responderem se eles também somente o admiravam. Quando Jesus pergunta para mim, para você aqui agora, fala: Rafa, quem é Cristo? Será que a nossa resposta ela não está baseada na admiração que a gente tem dele? Se hoje ele estivesse aqui e perguntasse para você: quem você diz que eu sou? Será que a resposta que você daria a respeito de quem é Cristo, ela não tem como fundamento somente a admiração que você tem dele? A admiração das histórias que você ouve falar? A admiração de milagres que talvez você já viu? A admiração de talvez experiências que você já teve com ele? Ou a admiração do ministério? Afinal, você é um religioso, você tem uma religião, você é um cristão protestante e há uma admiração ao Deus dessa fé. Mas será que se ele não estivesse aqui e te perguntasse quem você diz que eu sou, será que a sua resposta ela também não seria baseada somente na admiração que você tem dele? Porque quando nós não entendemos que a nossa relação com Cristo, ela não pode parar só esqueci a palavra, gente, na admiração que nós temos em Jesus, nós corremos o grande risco de em algum momento a gente se frustrar com a expectativa de que nós tínhamos nele. É por isso na verdade que o tema dessa série de mensagens é Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Por quê? Porque a palavra revelação, ela está escrita na Bíblia em alguns textos, e todas as vezes que essa palavra ela está escrita, ela faz alusão a um véu que foi tirado. Esse véu que foi tirado, ele tem uma referência a Êxodo, sim, em relação ao templo, mas o que é muito importante a gente entender? Porque às vezes a gente deixa a mensagem ela muito abstrata e ninguém entende o que a pessoa está falando. Mas admirar Jesus não é suficiente para que você leve uma vida plena de intimidade com Deus. Nós precisamos ter uma revelação de quem é Cristo. E o texto base dessa série de mensagens fala a respeito disso, porque essa palavra revelação, ela faz realmente uma alusão de um véu que foi tirado. E qual que é o perigo? O perigo de um véu que foi tirado é que se nós estivéssemos num museu diante de uma escultura que você nunca viu na sua vida, você vai concordar comigo que essa escultura ela está coberta por um véu. Você está no mesmo ambiente que essa escultura. Você tem expectativa de que essa seja uma bela escultura. Você ouviu falar de que abaixo daquele véu existe uma nova escultura. Só que se aquele véu não for tirado, você nunca viu aquela escultura. Então você pode estar sentado aqui todos os finais de semana. Se a sua relação com Cristo ela é baseada somente na admiração, o véu nunca foi tirado. Você sustenta a sua relação com Jesus baseado na admiração que você tem por Ele. Mas se esse véu ele não foi tirado, você nunca vai saber o que tem por baixo desse véu. Você nunca vai saber o que está por baixo daquela escultura. Você ouve as pessoas falarem, olha, ali tem alguma coisa que a gente pode se admirar. Mas a gente nunca vai saber o que está ali por trás. O que acontece nesse sentido? A Giovana fala que eu falo o que acontece muitas vezes. Eu percebi que eu falo realmente muitas vezes. Eu vou começar a melhorar. Quando eu chego em casa, ela me passa o feedback. Amor, você falou 6 vezes o que acontece. Eu estou melhorando. Mas quando a gente lê João capítulo 8, a gente vê o encontro de um homem com Jesus chamado Nicodemos. E esse encontro ele precisa gerar um alerta
para mim e para você quando a gente fala a respeito da diferença de admirar a Jesus e da revelação de quem é Cristo. Porque a palavra de Deus diz em João capítulo 8 que quando Nicodemos procura Jesus, Nicodemos, não sei se você sabe, eu vou te falar quem era Nicodemos. Pensa em um pastor que você admiraria hoje com muitos anos de caminhada. Um cara formado talvez nas melhores escolas de teologia do Brasil. E quando você vai lá no YouTube, você começa a assistir algumas pregações dele, você fala, cara, esse cara prega muito, ele conhece muito da Bíblia. Pastor de uma igreja, sei lá, de 40 anos. Fala, mano, esse cara, ele é crente. Esse cara é Nicodemos. Nicodemos é um homem que tem muitos anos de ministério. Nicodemos, ele é um homem com muito conhecimento teológico, mas mesmo assim, ele faz uma pergunta para Jesus, e Jesus, ele responde para Nicodemos o seguinte: ele responde para Nicodemos: Nicodemos, você não precisa mudar o seu comportamento, você precisa nascer de novo. Nicodemos, ele é o estereótipo daquilo que nós conhecemos hoje. Nicodemos fala como crente. Nicodemos se veste como crente. Nicodemos age como crente. Nicodemos conhece muito a respeito de teologia. Nicodemos sabe todas as músicas em alta do tempo de adoração no Brasil, os últimos álbuns que saíram. Mas Nicodemos não nasceu de novo. Não adianta a gente falar como crente, se vestir como crente, ouvir música de crente. Não adianta a gente se comportar como crente. Não adianta nós fazermos nada disso se nós não entendermos que isso é insuficiente até que a gente nasça de novo. É muito importante a gente olhar para uma pessoa e falar, cara, essa pessoa roubava e ela não rouba mais. Essa pessoa, ela mentia e ela não mente mais. Essa pessoa praticava transgressão, ela não pratica mais. Nós olhamos para isso e é bom que a gente admire uma mudança de vida, mas não é isso que sustenta a vida dela. O que sustenta a vida de uma pessoa é se ela nasceu de novo. E quando a gente fala sobre um novo nascimento, a gente está falando, gente, e é isso que Nicodemos tinha tanta dificuldade de entender. Quando Jesus fala assim, Nicodemos, você precisava nascer de novo. Aí Nicodemos, que era um cara de cabeça branca, porque a Bíblia diz, né? Ele fala, como um homem velho pode nascer de novo, amigão? Ô amigão, vamos lá, né? Tô aqui, você tá aí, me ajuda. Aí Jesus fala, cara, ele não entendeu. Porque esse novo nascimento, ele é uma mudança de natureza. Quando a gente fala a respeito de um novo nascimento, nós estamos falando de uma obra que... O novo nascimento, nós estamos falando de uma obra que não compete o esforço do nosso braço. O que Jesus estava falando para Nicodemos, Jesus estava falando o seguinte para Nicodemos: Nicodemos, eu quero que você entenda uma coisa. Você pode falar como crente, você pode frequentar a igreja desde a sua infância. Você pode conhecer todas as gerações, desde a casa de Davi, diante do trono, aí vai para Fernandinho, aí chega na época do worship, aí a galera fala, Brunão Morado, Alessandro Vilas Boas, aí então aí Laura Sogueles, aí fica ali. Você pode conhecer todas essas gerações. Aí Jesus disse, isso não significa que você nasceu de novo. Nascer de novo, gente, não está relacionado à mudança de comportamento. Porque se você bota uma onça dentro de um chiqueiro e corta as unhas dela, prende as patas de trás e corta um dos dentes, que você fala, cara, mudou o comportamento. Por quê? Porque eu podei. A onça, ela não vai deixar de ser onça porque você cortou uma unha dela. O que ela precisa? Ela precisa de uma mudança interior. Ela precisa de uma mudança de mente. Ela precisa de uma mudança de natureza.
Porque não adianta nada você mudar todos os seus estereótipos e falar, agora que eu mudei o meu estereótipo, eu sou um cristão. Nada disso garante se você não tiver a revelação de quem é Cristo. E quando nós falamos a respeito da revelação de quem é Cristo, o que é muito importante quando a gente fala de natureza? O salmista, ele fala muito a respeito disso, quando ele fala a respeito da nossa alma. O salmista, ele fala, a minha alma louva o Senhor. A minha alma tem fome do Senhor. A minha alma anela o Senhor. O que isso significa para a gente? A gente entende que o homem, ele tem uma velha natureza, como o Luan disse, que ela se inclina às vontades da carne. Só que uma pessoa que ela passa pelo novo nascimento, ela entende que quem governa ela é o Espírito e não a carne. E não adianta me falar que é difícil. Porque a Bíblia nos ensina o contrário. Ah, mas você está falando então que eu não posso tropeçar durante a minha jornada. Eu não falei isso. Porque eu acho que todos nós estamos sujeitos aos nossos tropeços, porque fomos pesados por Deus e achados em falta. O que eu estou falando é prazer. Eu estou falando com vocês a respeito de prazer. Quando a gente fala de alma, a gente fala de prazer. Uma pessoa que nasceu de novo, ela tem prazer em Deus. Ela pode tropeçar, mas ela não fica procurando satisfação nos seus próprios prazeres. Às vezes, você é um bom crente, mas se você vira para mim e fala, Mate, eu não consigo, é porque os seus prazeres talvez eles estão um pouco bagunçados. Essa é uma palavra, eu não acho que ela é difícil de ser entendida, eu acho que ela é difícil de ser digerida. Porque quando a gente fala de novo nascimento, a gente está falando tipo assim, irmão, antes de você mudar o teu comportamento, você precisa mudar a tua natureza. O que move os seus prazeres e o que move as suas paixões, é o que eu falei, a história da nossa vida, ele é o alfa e ele é o ômega. Então, se desde o início até o final, a nossa história de vida fala a respeito de Cristo, o maior prazer que a gente deveria sentir é o prazer que a gente tem na presença de Deus. Isso não se limita a um culto público. É quando a gente acorda e a gente acorda com expectativa por Deus. Aí a pessoa vira e fala assim para mim, eu não gosto de ler a Bíblia. Ah, eu não tive tempo para orar essa semana. Irmão, você nasceu ou não nasceu de novo? Ah, Mate, não. Cara, eu até queria sim, mas não me pega, não entendo assim. Gente, vou falar uma coisa para vocês sobre a minha vida. Vou falar sobre mim, ok? Trabalho com audiovisual faz 2 anos. Quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, irmão, era muito chato. Mas eu queria. Aprender Premiere era muito chato. Mas eu queria. Aprender DaVinci Resolve era muito chato. Mas eu queria. Aí você vai me perguntar, você aprendeu? Eu aprendi. Porque eu queria. Então não tem como você me dar uma desculpa de que é muito chato. Se você quer, você aprende. Eu tenho falado isso constantemente. Disciplina espiritual, se fosse fácil, não chamava disciplina. Se disciplina espiritual fosse uma coisa fácil, não chamava disciplina. Por isso que exige disciplina. Agora a pessoa fala para mim, Mate, eu nasci de novo. Mas a pessoa não lê a Bíblia.
Irmão, isso aqui é um papo, a gente está tendo um papo sério aqui. Essa série de mensagens, ela tem o objetivo de realmente bater na gente, tá todo mundo aqui apanhando, tá, gente? Inclusive eu. Mas o que é muito importante a gente entender? Que não adianta a gente querer que Deus nos entregue resultados extraordinários se nós não estamos dispostos a viver com Ele uma vida ordinária. A palavra já diz, é extraordinário. É além do ordinário. Você faz o que é ordinário e o extraordinário, ele é além do ordinário, não é diferente. Só que uma pessoa, quando ela tem a revelação de quem é Cristo, isso é o que me chama muito a atenção e eu tento sempre olhar para a minha vida e falo, cara, eu preciso entender que a minha vida ela gira em torno de conhecer quem é Cristo. E todas as pessoas que elas têm esse véu tirado, elas têm essa expectativa de conhecer quem é Cristo. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 até o 18. Olha isso que interessante. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Beleza, Mate? Traduz. A glória de Deus, ela não é abstrata para quem tem a revelação de quem é Cristo. Falar a respeito da glória de Deus no meio de pessoas que têm a revelação de quem é Cristo não é um assunto abstrato. Agora, quando nós falamos a respeito da glória de Deus e para você é confuso, é porque talvez você ainda não teve uma revelação, você tem uma admiração pelo ministério de Jesus. Porque quando nós falamos de novo nascimento, a partir dessa perspectiva de uma revelação de quem é Cristo, o apóstolo Paulo disse no versículo 18 que a nossa revelação ela é gradativa. Nós caminhamos em conhecimento de quem é Cristo de glória em glória. Então uma pessoa que ela tem o véu removido da revelação de quem é Cristo, ela conhece mais a Cristo hoje do que há um ano atrás. E aí eu te faço uma pergunta. Quem é Cristo para você? Quem tem a revelação de quem é Cristo, ela caminha de glória em glória na revelação de quem é Cristo. Então, o quanto eu conheço do caráter, dos atributos e da revelação de quem é Cristo hoje é maior do que há um ano atrás, porque é gradativo. Você já viu um bebê sair da barriga da mãe e tirar a sua CNH e já sair de lá com um BIL e ID? Um bebê. Não. Para que um bebê se torne um jovem e entenda as responsabilidades de um jovem, e um jovem se torne um adulto, existe um processo para que ele cresça. O que isso significa, Mate? Isso é claro, gente. Significa que, se você tem a revelação de quem é Cristo, você deveria ser mais maduro em Cristo hoje do que você há um ano atrás. Ah, Mate, então o que isso significa? Significa, sim, que você não deveria estar patinando no que você patina há 10 anos. Não deveria. Porque quem tem a revelação tem fome por Cristo. E quem tem fome por Cristo tem a revelação. Por quê? Porque a Bíblia diz que aonde o Espírito do Senhor está, há liberdade. E aonde Ele está, o véu foi tirado e a glória é revelada de forma gradativa. Então eu preciso te perguntar, quem é você há um ano atrás? Quem é você hoje? Você cresceu? Você cresceu? É duro ouvir uma pergunta dessa. Eu sei, porque também é duro para mim. Mas a palavra de Deus nos confronta que a nossa vida
ela não pode ser sustentada pela admiração que nós temos por Jesus, mas pela revelação que nós temos por quem é Cristo. Porque se nós cantamos que Cristo é tudo, nós precisamos entender o que significa Cristo ser tudo. Cristo é tudo, mesmo quando eu estou muito feliz, eu encontro alegria nele. Mas Cristo também é tudo, mesmo nos dias mais turbulentos, assim como o apóstolo João ele ensina pra gente, a gente tem um peito para deitar. Gente, quem tem a revelação de quem é Cristo passa por crise, mas tem peito para deitar, tem pai para socorrer. Você pode ter tido um pai péssimo ou um ótimo pai, mas quando o cerco aperta, você tem um pai chamado Deus, que você pode deitar a tua cabeça. Só que se você não tem a revelação de quem é Cristo, sabe o que acontece? Você quer resolver sozinho. Você acha que é o Superman. Esse é um alerta importante porque quando a gente fala da revelação de quem é Cristo em relação a esse véu que ele é tirado, isso precisa mexer sim com os nossos comportamentos. A gente não pode tratar a revelação de quem é Cristo de uma forma abstrata e espiritual demais ao ponto de não instigar a gente a mudar a nossa vida constantemente. O perigo que eu mais enxergo aqui é que no versículo 14 que a gente estava lendo aqui de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ele faz um alerta que para mim ele é perigoso. Ele fala que os nossos sentidos eles são endurecidos quando nós não caminhamos com uma revelação plena de quem é Cristo. Essa palavra endurecido, ela é literalmente insensível. Eu não estou falando de sensibilidade emocional. Eu estou falando de sensibilidade espiritual. Você perdeu a capacidade de perceber Deus. Você não percebe Deus num lugar. Já pensou? Você leva a sua vida admirando tanto Jesus que sem perceber você nunca teve a revelação de quem é Cristo. Em algum momento você perdeu a capacidade de perceber que Ele está aqui. Por quê? Porque a revelação de Cristo nos garante que nós podemos ver a glória dele. Por quê? Porque Ele é Espírito. Ele não precisa virar um homem aqui. Não, nós percebemos que Ele está aqui. Agora, sem a gente perceber, quando a nossa vida ela só é sustentada pela admiração, o que acontece? Em algum momento você vai perder a sensibilidade de perceber que Deus está naquele lugar. Pode ser na sua casa, no seu trabalho ou em um culto público. Se você não nasceu de novo e não teve uma revelação de quem é Cristo, quando Jesus te perguntar quem você diz que eu sou, talvez você vai responder igual a multidão respondia. Ele é um profeta. Eu admiro o ministério dele. Mas a verdade é que nós deveríamos caminhar para a mesma resposta que Pedro. Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Volto a dizer que enquanto nós não tivermos uma revelação de quem é o Cristo, nós vamos enxergá-lo como um ótimo mensageiro. Ele vai vir me salvar desse mundo caótico. Mas por que você quer ir para o céu? Gostei da oração do Luan, porque Moisés entendeu que o céu sem Deus deixa de ter o valor que ele tem. O que torna o céu a nossa maior expectativa é o fato de que Deus está ali. Então, se você deseja o céu, mas não deseja Cristo, o que você está fazendo na sua vida?
E quando eu falo de desejar a Cristo, isso a gente vai entender um pouco mais no terceiro mês, quando a gente fala sobre a expectativa que nós temos da habitação de Deus no meio do seu povo. Porque a escatologia, ela fala a respeito disso, da expectativa, a revelação da vitória de Jesus para que ele viva plenamente no meio do seu povo. Aí eu vou te perguntar, qual que é a expectativa que você tem em Cristo? É essa? Cara, não é? A nossa expectativa deveria ser essa, cara. A minha expectativa é tanta que eu queria que ele habitasse hoje. A minha expectativa é tanta que eu queria que ele habitasse hoje e nunca mais fosse embora. Que eu não precisasse esperar tanto tempo. Essa é a forma de pensar de pessoas que têm a revelação de quem é Cristo. Agora você vai me perguntar assim, Mate, beleza, massa demais. Estamos apanhando aqui de cabo a rabo aqui, mas e aí, o que você me fala? O que eu falo para você? Estamos lascados. Estamos lascados. Por quê? Porque se a gente não tiver a capacidade de olhar para dentro de si mesmo e talvez reconhecer que a gente tem levado uma vida movida muito mais pela admiração de quem é Jesus do que movido pela revelação de quem é Cristo, em algum momento você não vai estar nessa cadeira. E posso falar que você pode estar até na cadeira de outra igreja, viu? Mas por quê? Porque a admiração, você pode perder a admiração. Você pode quebrar a expectativa. Quando alguém chega junto em você e fala assim, não, isso não dá não. Não dá não, vou pro lugar ali que ninguém me confronta. Então você quer permanecer igual. Não, eu vou para um lugar, não, que isso, os caras ali toda hora ficam perguntando onde eu tô, o que eu tô fazendo, ficar me ligando, quer saber, não, cara, quer saber da sua vida. Então, muito provavelmente a sua vida é movida pela admiração que você tem, porque quem tem a revelação entende que é de glória em glória. E se é de glória em glória, a gente precisa mexer no cacho de abelha. E quem entende que é de glória em glória, fala, cara, eu tô aqui, tô firme, tô. O que me sustenta aqui nessa cadeira é a revelação que eu tive de que Cristo é o Senhor dessa igreja. Agora, a gente precisa entender, só para a gente fechar, que não existe nenhum esforço nosso para produzir o novo homem. Difícil, né? O cara passa 40 minutos falando isso. E chega nos últimos 5 minutos para dizer, não tem nada que a gente faça que produza uma nova natureza. Porque senão, nós estamos sendo movidos pelo mérito da nossa capacidade, a qual nós não temos. Quando nós achamos que nós conseguimos produzir uma nova natureza, nós estamos nos tornando como Nicodemos, um bom religioso, mas não necessariamente nasceu de novo. Mate, qual que é o meu esforço então? Se eu não posso produzir, o que eu estou fazendo aqui? O nosso esforço, ele é como de um mendigo que pede por pão e não que exige por ele. O esforço de todo ser humano é o mesmo de um mendigo que pede por pão e não exige por ele. Você exige aquilo que você acha que você tem direito. Agora você pede desesperadamente por aquilo que você não tem e você sabe que você precisa. Você pode se esforçar ao máximo para ser uma pessoa muito religiosa. Se você não nasceu de novo e não teve uma revelação de quem é Cristo, é insuficiente.
você precisa do quê? Ser como um mendigo que pede desesperadamente por pão. O que a gente deveria fazer aqui? Gente, eu posso ter falado 40 minutos, palavras muito duras, mas uma coisa vocês podem ter certeza aí, quem me conhece sabe. Eu não posso virar pro Luan e falar, você nasceu de novo, e pra Nath, você não nasceu de novo. Isso não compete a mim. Ninguém tem essa capacidade de virar e apontar, Gui, você não nasceu de novo, ou Luan, você nasceu de novo. Por que eu tô falando isso? Porque pregação nunca é uma indireta, ela é uma direta. É você quem vai decidir se você é um mendigo que pede por pão ou se você é um mendigo que exige por ele. Não sou eu. Não sou eu que vou falar, gente, ó, levanta a mão aí quem acha que nasceu de novo. Ó, você eu acho que não nasceu não, hein? Melhor abaixar. Não sou eu. Por quê? Porque não existe nenhum esforço meu que faça com que você nasça de novo. A não ser que você entenda que você é um mendigo que pede desesperadamente por um pão que se chama pão da vida.